conferência do professor Eduardo Ferreira Chagas. Vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Eduardo, do seu ele fará a exposição e, ao final da exposição do professor Eduardo, nós abriremos um bloco de perguntas para aqueles que interessarem fazer as suas intervenções. Então, passamos ao professor Eduardo Ferreira Chagas, que vai nos apresentar o tema Natureza e Ética em Feuerbach. O professor Eduardo é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Filosofia pela Universität Kassel, na Alemanha. Entre 2018 e 2019, o professor Eduardo realizou estágio pós-doutoral em Filosofia pela Universität Münster, na Alemanha. É professor associado 4 do curso de Filosofia e do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, professor do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia, Prof.Filo, e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Atualmente é bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq, PQ Nível 2. É editor da revista Dialectos e dedica suas pesquisas ao estudo da filosofia política, da filosofia de Hegel, do idealismo alemão e de seus críticos, particularmente Feuerbach, Marx, Adorno e Habermas. É membro da Internationale Gesellschaft der Feuerbach-Forscher, da Sociedade Internacional Feuerbach. Passamos, então, a palavra ao professor Eduardo Ferreira Chagas. Muito obrigado, professor, pela participação e pela parceria de sempre. Então, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pelo professor Edmar Filho, ao grupo de pesquisa Feuerbach, da Universidade do Vale do Acaraú. Queria agradecer ao grupo também de pesquisa, que com certeza se engajou para que haja, para que houvesse esse belíssimo evento. Então, hoje eu fiquei de falar um pouco sobre ética, natureza e ética em Feuerbach. A princípio, penso que Feuerbach, Ludwig Feuerbach, filósofo alemão do século XIX, conhecido filósofo entre Hegel e Marx, talvez não tenha sido, até hoje, visto como um filósofo de extrema importância, não só na modernidade, como também na contemporaneidade, principalmente nesse debate acerca da natureza. E hoje, que nós passamos por uma crise acerca da natureza, uma crise ecológica, onde não só os recursos da natureza estão escassos, como também nossa própria existência se coloca hoje em questão. E me parece que o Feuerbach é um filósofo que nos dá referências filosóficas de extrema importância para se pensar uma ética ecológica, ou seja, uma ética ambiental e uma relação não de separação do homem em relação à natureza, ou para não se pensar, e aí esse é o próprio Feuerbach, a partir do seu conceito de natureza, se pensar não uma supervalorização do homem em detrimento da natureza, ou seja, uma supervalorização do homem, tomando o homem separado ou em conflito com a natureza, ou uma relação do homem de dominação da natureza, tomando a natureza apenas como um espaço para servir de serventia às suas necessidades, aos seus anseios. E me parece que a crítica de Feuerbach, através da sua crítica à religião cristã e às religiões pagãs, às religiões naturais, e ao cartesianismo, ao idealismo, e particularmente à filosofia hegeliana, sua crítica tem como questão fundamental a natureza e uma crítica a uma espécie, uma forma de antropocentrismo,
que foi central na filosofia moderna, também na religião e também na ciência. Uma espécie de antropocentrismo que coloca, supervaloriza, vamos dizer assim, privilegia o homem, né? Colocando o homem numa relação de domínio, de abuso em relação à natureza. Vejamos que esse é o único pensador, ao lado de Shelley, né, que vai negar e criticar de forma extremamente consciente essa separação do homem em relação à natureza. Essa visão de um antropocentrismo do homem apartado, separado, ou de uma relação de domínio, de uma mera utilização da natureza. Feuerbach, extremamente consciente da necessidade de resgatar a unidade do homem com a natureza, de resgatar o homem também como um ser da natureza, e de resgatar a própria natureza, contra toda uma tradição, né, moderna, desde a religião cristã, das religiões pagãs, desde a ciência, né, que, de uma certa forma, influenciou o século XX e o século XXI, e hoje nós estamos seguindo, vamos dizer assim, né, sofrendo as consequências desse antropocentrismo, vamos dizer assim, né, desse privilégio do homem de explorar os recursos da natureza para servir as suas necessidades, né? Ou seja, para a natureza a serviço dos seus desígnios, mas sem ter preocupação com a natureza, né? Sem um respeito à natureza, sem uma relação de harmonia e de igualdade com a natureza. Então, me parece que a questão da natureza e a crítica de Feuerbach, né, a uma forma de antropocentrismo que está presente na religião cristã, nas religiões pagãs, na ciência e numa espécie de filosofia do cartesianismo ao idealismo, particularmente em Hegel, uma crítica de Feuerbach a isso significa o quê? Uma antecipação, né, de uma preocupação que nós temos hoje com a natureza, ou seja que está na filosofia de Feuerbach, o que estão na filosofia de Feuerbach, elementos importantes para se pensar uma ética ambiental, uma ética ecológica, ou uma relação de integração do homem com a natureza. Ora, se nós olharmos, por exemplo, a crítica de Feuerbach à religião, né? Então, há um antropocentrismo exagerado, supervalorizado, em detrimento da natureza. Se nós olharmos a crítica de Feuerbach à essência do cristianismo, né, em sua obra-prima de 1841, Das Wesen des Christentums, né, o que é o Deus cristão? Deus, de Feuerbach, é igual ao homem. O homem é igual a Deus. Deus é idêntico ao homem. Deus é a manifestação da essência humana. Ou, com outras palavras, né, o homem faz de sua essência Deus. Vejamos, né? O homem no cristianismo é colocado como Deus. Ou no cristianismo, o homem se coloca como Deus. Só ele é Deus. A natureza não tem valor, né? Os outros seres não têm valor. Então, no cristianismo, o homem faz de sua essência uma essência absoluta, uma essência divina, uma essência absoluta, o homem, né, no cristianismo, quer dizer, Deus como igual ao homem, o homem igual a Deus. O homem está fazendo, na verdade, de sua essência uma essência absoluta, uma essência divina, mas uma essência apartada da natureza, separada da natureza, ou sobre a natureza humana, ou seja, sobre a sua corporeidade, sobre a sua sensibilidade, sua Sinnlichkeit, né? Portanto, um Deus sobre-humano, e uma essência divina, o homem como essência divina, também apartada, arrancada, separada da natureza externa. Portanto, o homem como essência divina, essência essa, vamos dizer assim, sobrenatural, né? Nesse sentido, há uma elevação do homem a Deus, né? E uma desvalorização, ou uma separação desse homem em relação a Deus, né? E uma desvalorização, vamos dizer assim, uma não centralização da natureza. Vejamos que isso, para Feuerbach vai dizer, né, a verdade da religião cristã é a antropologia. A verdade do Deus cristão é a antropologia ao homem. Pois quando falamos do Deus cristão, que é um Deus subjetivo, um Deus antropomórfico, ao falarmos de Deus, estamos falando do homem.
Deus é amor porque o homem é um ser de coração, de sensibilidade. Deus é potência porque o homem é um ser de vontade. Deus é onisciência porque o homem é um ser de razão. Portanto, as qualidades atribuídas ao Deus cristão não pertencem a Deus, mas pertencem ao homem. E se nós tirarmos essas qualidades antropológicas, Deus é uma abstração que não agrada à religião, cuja essência é a sensibilidade. Né? A sensibilidade não pode ter um Deus conceitual, meramente para filósofos. Então, vejamos que Deus é o homem. Né? Deus é igual ao homem. O homem se faz Deus na religião cristã. Vejamos que uma elevação, né, antropológica, uma supervalorização do homem. Mas na teologia é interessante que essa valorização do homem é a valorização do homem apenas num aspecto, ou seja, no seu aspecto subjetivo. Né? Quer dizer, Deus é o homem em que sua subjetividade, sua subjetividade, né? Sua subjetividade foi pensada de forma absoluta. Sua razão foi pensada de forma absoluta. Porque na teologia, né, embora o homem seja fundamento de Deus, na teologia haverá uma inversão. É Deus que é o fundamento do homem. Na teologia, em vez do homem aparecer como ser criador do homem, é Deus que é o criador do homem. Em vez de Deus ser criação, Deus é o criador, em vez do homem ser o criador, o homem e a natureza são criações, são produtos, né, de Deus. E nessa inversão há um problema, ou diversos problemas na religião cristã, no que tange a ética e a natureza. Primeiro problema. Ora, a teologia vai o quê? Inverter, dizer que Deus é um ser autônomo, um ser independente. Ele é criação dele mesmo e o homem e a natureza são produtos de Deus. Mas se o homem é igual a Deus, mas é o homem sem o quê? Sem corpo, sem corporidade. É um Deus sem a natureza do homem e sem a natureza externa. Isso significa quê? Que Deus é absoluto. Senão não é Deus. Deus é perfeito. Ora, se Deus é absoluto, significa que o homem não precisa da natureza. Há, portanto, um desdém do cristianismo à natureza, ao dizer que Deus é absoluto. E Deus é tudo. Se é tudo, a natureza é nada. Se Deus é eterno, tudo fora Deus é destrutível, né? ou perecível, corruptível. Né? Ora, e se Deus é perfeito, tudo fora Deus é imperfeito. Mas há, além disso, um problema sério. Qual é? O cristianismo quer o quê? Identifica, né, no caso aqui foi a Deus igual ao homem, mas tem como fim o cristianismo uma vida sem a natureza. Uma vida sem corpo do homem, sem corporidade. Qual é o fim do cristianismo? Levar o homem para o paraíso. Levar o homem para uma vida celestial, ou seja, uma vida sem natureza. Porque onde há natureza, há espaço e tempo. E onde há espaço e tempo, há morte. E no paraíso não pode haver morte. Né? Nós já morremos. Isso é anticientífico, antifilosófico. Segundo, se Deus é poderoso, ele não pode ter limites. Ele não pode ter barreira. Portanto, ele está arrancado da natureza, separado da natureza, em antítese à natureza. Quer dizer que, mas se Deus é o homem em antítese à natureza. É o homem separado da natureza, apartado da natureza. Ou seja, o cristianismo, coisa linda, né? É antiecológico, é antiambiental. O cristianismo é uma forma de religião que não dialoga positivamente com o nosso tempo. Né? Ele é a negação, a recusa, o desprezo à natureza. Por quê? Porque você não pode ter Deus e ter natureza. Quem quer Deus não quer a natureza. Quem quer a natureza não quer Deus. Quem ama Deus odeia a natureza. E quem ama a natureza odeia Deus. Ou você está com Deus e não está com a natureza. Ou você está com a natureza ou está com Deus. Você tem que escolher. Eu quero a natureza, não quero Deus. Eu quero Deus, não quero a natureza. Não é possível
filosófico, cientificamente, Deus e natureza. Por quê? Porque se você admite Deus, você admite um ser absoluto. Um ser sem fronteira, sem barreira. A natureza vai mostrar fronteira, barreira. Se você admite Deus, você vai admitir um espaço sem espaço e tempo. A natureza é a condição de espaço e tempo onde as coisas, onde a vida, onde os seres vivem e morrem. Se você admite Deus, você vai ter que admitir a criação. A natureza, e se admitir a natureza não é criada. A natureza não é um produto de Deus, nem tampouco o homem. A natureza é um produto dela mesma. Ela não veio de Deus, como também não do homem. Então, se eu admito a natureza, eu vou ter que negar a teoria da criação. E se eu nego a teoria da criação, eu nego Deus. Se eu admito Deus, eu vou ter que admitir a providência divina. Uma mão invisível controlando a natureza, infringindo, interagindo, fazendo intervenções na legalidade, nas leis da natureza. Mas se eu admito a natureza, eu vou ter que respeitar as suas leis químicas, físicas, biológicas. Ou seja, o homem não pode transformar água em vinho, o homem não pode fazer um cego enxergar, um deficiente correr, uma mulher infértil ter filho, um pau transformar numa cobra, a cobra num pau. Ou seja, o homem não pode agir de forma arbitrária. Vejamos, um conceito, né, de homem, de um antropocentrismo por trás da religião, em que o homem é absoluto, em que o homem tem uma liberdade, mas sem natureza, ou afastado da natureza, hostil à natureza. Se eu admito a natureza, eu vou ter que negar a providência. Vou dizer, não é possível você andar sobre a água, tem leis físicas, né? Se você admite a natureza, eu vou admitir uma questão básica do cristianismo, que é a questão da imortalidade. Se eu digo que a natureza, as condições de espaço e tempo, sua vida no espaço e tempo. Quando você morre, você não vai ter outra vida fora do espaço do tempo. Se tivesse uma vida fora do espaço do tempo, você ia morrer novamente. Você já está morto. Não pode você morrer duas vezes. Eu nunca vi um ser humano que voltou, Chagas, eu morri e estou aqui de novo. Não tem. Né? Se você conhecer alguém por Zeus, por Júpiter, fale-me. Né? Até agora eu não conheço. Então, vejamos as implicações de um antropocentrismo, né, exagerado, apartado da natureza, numa relação de antagonismo com a natureza e também de domínio e de negação de recursos da natureza. Ora, se eu admito Deus, eu vou ter que admitir a Virgem Maria. Peço com licença, porque eu estou falando da nossa mãe, né? Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, né? Não estou falando mal da nossa mãe, Nossa Senhora. Mas nossa mãe, ela é virgem. Você não tem criação humana pela virgindade, né? Certo? Não tem. Se você admitir a natureza, você tem que admitir que nós viemos, né, da natureza, que nós viemos de um parto, e que nós somos finitos, nós somos mortais, passageiros. Se nós admitirmos Deus, eu vou admitir o que é um milagre. O que é milagre? É o que não existe. Milagre não existe. Todas as fantasias. Professor, eu tive um milagre. Teve não. Eu queria que você me dissesse qual foi o milagre que você teve. Você não teve milagre. Não existe milagre. O que é o milagre? A negação da natureza. É o homem. Veja, não é Deus. Né? É o homem disfarçado de Deus. É o homem querendo que a sua subjetividade, sua subjetividade seja absoluta, que a sua subjetividade não tenha limites, que a natureza lhe impõe, que a sua subjetividade não tenha fronteira. Logo, eu sou cego, eu posso enxergar, mas a natureza diz que não. Eu sou surdo, eu posso ouvir, não pode. Eu não falo, você não fala, você não vai falar. Se você é coxo, deficiente, não vai correr, não vai andar. E o milagre é o quê? É justamente o homem intervindo ao seu bel prazer na legalidade da natureza. Então, o cristianismo é uma espécie, né,
da própria modernidade, uma espécie de antropocentrismo, assim, né? Absoluto, apartado, arrancado, que traz uma aversão à natureza. Isso tem implicações, né? Hoje, qual é? Esse desprezo do homem à natureza. Essa relação de domínio com a natureza, que começou aqui de forma exacerbada na modernidade, e o Feuerbach a filosofia de Feuerbach é uma denúncia. Né? É uma denúncia, é uma recusa, é uma crítica, é uma rejeição a esses. Não que o Feuerbach negue o antropocentrismo, mas nega uma forma de antropocentrismo em antagonismo, em oposição, em recusa à natureza, em exploração da natureza, que hoje é fundamental. Vejamos um filósofo do século, né? 19, meados do século XIX, que é importante para o século XX e o século XXI. Né? Então, nós dialogamos, e até hoje é visto como se fosse um filósofo menor, e não um filósofo importante, central. Né? Ora, então daí é necessário, para emancipar a natureza, é necessário uma crítica à religião cristã, que coloca a natureza como uma instância menor, como uma instância que tem que ser negada. Não pode, o cristianismo não pode admitir a natureza, não pode afirmar a natureza. E nem pode afirmar o homem com a natureza. É o homem apartado, separado. Né? E a natureza apenas para servir o homem. Só que esses salvos são os homens, não é a natureza, são os animais. Né? E quem é divino não é a natureza, é o homem. Mas vejamos que essa concepção de natureza no cristianismo, né, que é uma concepção antropocêntrica, ou seja, a natureza como criação, a natureza é uma criação. Por que o homem criou a natureza, entre aspas? Né? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a natureza? Porque o homem, entre aspas, queria criar a natureza, intervir na natureza, conduzir a natureza, controlar a natureza, fazer com que a natureza sirva aos seus desígnios, né? Fazer com que o homem tenha um império, como dizia Bacon, né? O homem impere sobre a natureza, seja seu reino sobre a natureza. Isso é próprio do cristianismo, né? É o homem reinando sobre a natureza e a natureza sendo condenada. É tanto que no cristianismo não fala só, né, da natureza, fala também da destruição, do fim da natureza. E a natureza não pode ser produto de Deus. A natureza é causa dela mesma, é causa sui, né? Aqui fazendo uma aproximação com Spinoza. A natureza é uma autodeterminação dela mesma. Ela se desenvolve a partir dela mesma, ela é autônoma, ela é independente, não é produto de Deus, nem é produto do homem, e ela é em si e para si, ela é objetiva, é experimentável sensivelmente. Assim também, não só as religiões cristãs, mas também as religiões pagãs, as religiões naturais, também há um antropocentrismo exagerado. Embora as religiões naturais não tomem esse Deus subjetivado, como é na religião cristã, embora as religiões pagãs ou as religiões naturais tomem um Deus físico, tomem Deus como ser físico, Deus igual à natureza, mas há um problema também. Lá no cristianismo há uma recusa à natureza. A natureza como criação. E aqui a natureza como Deus. A natureza não é Deus. Mas, professor, eu falei uma vez com a natureza. A natureza estava chorando, me abraçando. Eu vou ali para a universidade, tem muita árvore, professor. É como se o divino tivesse. Não, o divino não está abraçando você. A natureza não falou com você. A natureza não chorou para você. Mas, professor, eu senti a natureza me abraçando, como Deus estivesse falando comigo. Não. É você antropomorfizando também a natureza. Né? Vejamos aqui que ele foi né? Também as religiões naturais, embora elas tragam, diferentemente, né, das religiões cristãs, Deus idêntico à natureza, e haja uma divinização da natureza, mas não é a natureza objetiva que está lá. A natureza é cega, ela é surda, ela é muda, ela não fala com você, ela não escuta você, ela não responde a você, ela não chora, ela não tem diálogo com você. A natureza é cega, surda, muda, ela é objetiva, ela não pode ser igual a Deus, ela não pode ser divina. Deus não morre, a natureza tem transformação,
tem monstruosidades, tem contradições, né? Tem coisas horripilantes. Deus é o belo, é o perfeito, é o harmônico. A natureza tem desarmonia, tem monstruosidades, tem morte. Deus não tem morte. Deus não pode ser visto, não pode ser experimentado. O divino não pode ser sensivelmente experimentado. Uma vez, até eu digo para meus alunos brincando, eu tive duas experiências com o divino. Duas experiências. Né? Uma vez foi com um professor, ele estava em Paris, e ele tomando champanhe, ele viu o divino. Eu acredito que ele viu mesmo o divino. Né? Bebendo champanhe, de frente à Torre Eiffel, então ele viu o divino. E ele passou a experiência, eu acredito, uma experiência com o divino. A outra experiência, eu estava lá na Alemanha e vi o divino. Vi, literalmente. Mas quando eu olhei, era um bar chamado O Divino. Então, você não vai ter experiência com o divino. Você tem experiência com a natureza, que é objetiva, que é concreta. Deus não é objetivo. Deus não é concreto. Eu só disser que só se Deus falou com você e deixou uma procuração, eu vou acreditar. Se Deus tiver deixado uma procuração para você falar nele, que ele é a verdade, e que você é a única criatura do planeta que falou com Deus, com o divino. Eu só tive duas experiências. Essa do professor, que falou, né? Que viu o divino tomando champanhe, de frente à Torre Eiffel, e esse divino que eu vi lá, né? Em Münster, que era um bar, o divino. Se você teve experiência, não pode. A natureza pode ter experiência com a natureza, né? Pode ter uma relação objetiva, sensível com a natureza. Com Deus, não. Vejamos que, embora as religiões pagãs não tomem esse Deus subjetivado, né? Esse Deus ético, né? Igual ao amor, igual à fraternidade, igual à justiça, que é um Deus humano, as religiões pagãs vão adorar não o próprio homem, mas sim a natureza. E vão, né, fazer as religiões pagãs uma identidade de natureza de Deus, do Deus e natureza. Mas vejamos, Deus não é a natureza, e a natureza não é Deus. Mesmo que eu não acredite em Deus, mesmo que você não acredite em Deus, né, ou acredite, nós não podemos identificar. A natureza, ela tem transformação. O que nós não tínhamos antes, nós temos hoje na natureza. Né? O que nós temos hoje, nós não tínhamos antes. O que nós tínhamos antes, não temos hoje. Então a natureza passa por transformação. Eu nunca vi um Deus se transformando. Nunca vi. Claro, Deus do século XIX era assim. Agora ele se transformou, eu não vi. Né? Eu nunca vi um Deus morrendo, deixando de ser. A natureza deixa de ser. Eu nunca vi um Deus contraditório, cheio de contradições, com espaço, né? Claro que a Codum vai pensar também, Deus com vida e morte, mas esse Deus nosso, é cristão ou das origens naturais, não é o Deus que tem morte dentro de si. Ou seja, Deus e natureza não podem ser. E mesmo que as religiões naturais admitam, né? Estou dizendo, as religiões naturais, as religiões pagãs, admitam essa identidade da natureza com Deus, traga, diferentemente da religião cristã, a natureza para a centralidade, mas não é a natureza objetiva, não é a natureza concreta, não é a natureza corporal, física. Há também, vejamos, né, um problema nas religiões naturais, que é justamente também uma supervalorização do homem e uma desvalorização da natureza. Há também nas religiões pagãs um domínio do homem sobre a natureza. Que sentido, professor? Já que Deus é natureza, então está glorificando. Não, não está glorificando a natureza. Na verdade, quando você passeia ali, né, entre as árvores da UFC, lá na pedagogia, abraçando as árvores, né, falando com ela, chorando, né, com a natureza, falando com Deus, você não está falando com Deus, está falando consigo mesmo. Ou seja, as religiões pagãs projetam o antropocentrismo na natureza. Né? E não vê a natureza. Vê, na verdade, seus afetos, seus sentimentos, suas dores,
objetivadas na natureza. A natureza não tem consciência de si. A natureza não é um para si, a não ser nós, né? Como seres que viemos para a natureza e deixamos de ser só em si, somos em si para si. É só a natureza que veio com a consciência. Né? Mas você não vai ver a natureza, né, com a sua árvore passando as folhas da sua cabeça, lhe dando conselho, chorando por você. Você que está chorando. Você está falando consigo mesmo. Assim como também no confessionário, né? Quando você está falando com o padre, se confessando, é uma espécie de psicanálise gratuita, né? Você está falando consigo mesmo, né? Está colocando a sua intimidade, falando com ela. Você está falando com o padre, não está falando com Deus, está falando com você mesmo. Assim também nas religiões naturais, né? Quando você adora um jacaré, adora uma cobra, né? Tá certo? Adora um veado, né? Um cervo, você está adorando você mesmo. Mas por que eu adoro um veado? Por que eu adoro um jacaré? Por que o homem adora as árvores, professor? Porque as religiões naturais, assim como as religiões cristãs, elas expressam necessidades humanas. Né? Porque o jacaré era importante daquela sociedade, a cobra era importante daquela sociedade, a vaca é importante naquela sociedade, os macacos são importantes naquela sociedade, ou seja, são vitais para o homem. Daí tem um traço de atividade. Né? Uma sociedade que adora o rio, porque o rio é fundamental. Uma sociedade que adora as vacas, porque as vacas são fundamentais para essa sociedade. Ou seja, mostra que o homem depende de Deus. Sem ele, o homem não pode ser. Ou seja, sem os elementos da natureza, o homem não pode ser. Daí tem um traço divino, mas não quer dizer que seja divino, né? Não quer dizer que seja um Deus, mas tem essa dimensão de Deus, porque é fundamental para a vida e para a morte do ser humano. É fundamental para andar na sociedade. Né? Eu li alguns relatos, né, que uma sociedade tinha um crocodilo como Deus. E um adolescente foi devorado por um crocodilo. E a mulher foi lá orar e agradeceu ao crocodilo que comeu a filha dela. Né? Ou seja, o divino a agraciou. Né? Imagina um negócio desse, né? Você ser agraciado com um crocodilo comendo seu filho. Né? Sendo devorado pelo crocodilo. Né? Como se fosse o divino. Não, foi um crocodilo que devorou seu filho. Né? Não o divino. Então, mesmo nas religiões naturais, também há o quê? Essa separação do homem em relação à natureza. Essa instrumentalização da natureza. Essa preocupação apenas com o homem. Né? Essa valorização do homem e uma desvalorização da natureza. Vejamos que a crise ecológica, né? Embora o Feuerbach não use esse termo, não use essas expressões contemporâneas, né? Uma crise ambiental, uma crise energética, né? Poluição, né, da atmosfera, desertificação, né, dos mares, escassez de recursos naturais para alimentação. Nós estamos com possibilidade, né, de chegar ao século XXII sem alimento para a humanidade, né, sem água para a humanidade, né, sem condição de respirar sem as condições de vida, ou seja, né, com a destruição dos recursos naturais. Então, Feuerbach não usa esse termo, mas Benjamin está criticando esse antropocentrismo, né, apartado da natureza. Esse antropocentrismo que instrumentaliza, que utiliza a natureza e que tem uma relação de dominação e de negação com a natureza. Ora, não só o cristianismo, não só as religiões pagãs, mas também a própria ciência moderna. Né? Qual é o papel da ciência moderna? A ciência moderna é o quê? Dominar a natureza, né? Dominar os segredos da natureza e fazer da ciência uma ferramenta, um instrumento para que eu domine a natureza e coloque a serviço dos desígnios, dos desejos, né, humanos, não só a religião, mas também a ciência e a própria filosofia. Na versão cartesiana, que se desemboca no idealismo, particularmente do idealismo alemão, a natureza é o quê? Por exemplo, pegar Fichte, é o outro, é o não eu do eu, não é um não eu enquanto não eu, não é um outro enquanto outro, né? Com exceção de Schelling. Mas pegar Fichte a natureza é o não eu do eu. Se nós pegarmos quase todos os idealistas,
a natureza enquanto tal, diz, a natureza enquanto tal, ok, ela existe, ela existiu, mas ela é uma escuridão. A natureza só tem sentido quando ela é mediada pelo espírito, quando ela é uma exteriorização, uma objetivação do espírito. Né? O homem se objetiva e depois volta para si, se tornar autoconsciente e ser efetivo nas instituições sociais. Né? Mas a natureza não tem primazia. A natureza não tem autonomia. A natureza não tem valor. Né? Vejamos as éticas contemporâneas. A ética do rei. É a ética da vontade, se determinando a partir dela mesma. Né? Nós pegamos o princípio da filosofia de direito, rei parte de uma vontade livre. Né? E essa vontade livre vai se determinando a partir dela mesma. Nós pegamos Kant, é o ideal de uma ética pura, né? De uma liberdade pura, de uma vontade pura, de uma vontade incondicionada, sem nenhuma condição. Para Feuerbach, né? A liberdade não pode ser apartada das condições da natureza. Né? A liberdade, a vontade, não pode estar apartada das condições ambientais, das condições históricas. Uma liberdade, uma ética que fala de vontade, como Kant, como o próprio Hegel, que não leva em consideração, que não levam, Kant e Hegel, né? Não leva em consideração as condições de realização da liberdade, é uma pseudo-liberdade. É uma liberdade que não trabalha para que ela seja. Mas eu vou falar da liberdade, da vontade pura para Kant. Né? Eu sou livre quando a minha vontade é totalmente não condicionada aos meus afetos, não condicionada aos meus instintos, das minhas inclinações, totalmente incondicionada do mundo externo, da natureza. Né? Ou uma liberdade, né, que se determina a partir dela, a la Hegel. Não, a Feuerbach. O homem é um ser livre, claro. O homem não é igual a pedra. Né? Você pode se achar pedra, né? Pode. Pessoal, eu me acho uma pedra. Você pode se achar uma pedra? Né? Eu já vi gente, né, se pitando de leoa, né? Afinando seus dentes para parecer um leão. Você pode se achar um animal. O homem não é uma pedra. Não é um ser mineral. Né? Vai falar. A liberdade, ela não é uma liberdade absoluta. Ela é uma liberdade condicionada. Agora, não quer dizer que o homem não seja livre, mas é uma liberdade absoluta. Por quê? O homem é um ser livre, mas é livre sob condições. E trabalhar as condições para a liberdade é trabalhar para a própria liberdade. Uma liberdade sem possibilidade é uma liberdade vã. É uma liberdade inócua. É uma liberdade que não é livre, na verdade. Agora, dizer que a liberdade é condicionada não quer dizer negar a liberdade. É claro que ser uma liberdade condicionada, ela vem em consideração as suas condições naturais, as suas condições ambientais, as suas condições históricas. Né? Claro que o homem não é igual à pedra. Eu só não sou igual à pedra, não é. Eu sou condicionado como uma pedra, não é uma pedra. Né? Você não é condicionado como os animais. Você não vai ver, né, um cachorro miando, ele não é livre. É só meu cachorro mia, pode miar para você. Né? Mas para o mundo científico, filosófico, não. Eu falo comigo, você pode falar com o seu cachorro. Por que não? Mas você está falando com você mesmo. Né? Então, seu cachorro não é livre. Você não vai ver um gato latindo. Não vai ver um gato livre. Nunca vai ver um gato, né? Que diga, a partir de hoje eu não vou miar, vou agora latir. Você não vai ver isso. Ele não é livre. Né? Ele é condicionado pela sua natureza. O homem também é, mas não nesse nível, né? Unilateral, absoluto. Você não vai ver uma macieira chateada, 10 anos dando maçã, e vai dizer agora, meu querido proprietário, eu não vou dar mais maçã, eu vou dar laranja, eu estou livre. Não, né? É determinado, é condicionado. Você nunca vai ver um pé de abacaxi com vontade de dar banana. Portanto, o homem é um ser livre. Mas não é uma liberdade. Como que é Kant? Vejamos, né? Um diálogo interessante foi Kant. Uma liberdade sem condição. Uma liberdade sem condição é não liberdade. Uma liberdade que não vê as suas possibilidades de efetivação é trabalhar contra a liberdade, é ficar na inércia. O Hegel fala de uma liberdade determinando nela mesma, e as mediações que o Hegel vê, né, não coloca a natureza. Ele coloca o direito, a moralidade e as instâncias da, né, da eticidade, família, sociedade civil e Estado.
coloca a natureza, né, como um momento importante, central para a liberdade humana. O próprio Marx, né, eu acho que é importante também, né? Muitos marxistas, né, eu acho que o livro lá que o Rosal lançou, do Schmidt-Kovacic, né, é interessante, porque fala, em Marx há também uma preocupação com a emancipação da natureza. Né? Não se trata apenas de emancipar o homem alienado, o homem explorado, né, que tem uma consciência reificada, estranhada. Então, vejamos, o próprio Marx não há uma visão instrumental, né, como há na ciência, uma visão instrumental da natureza, como há na filosofia cartesiana, no idealismo alemão, e como há na religião, e como é hoje, né, no século XX, século XXI. A natureza é meramente um instrumento de uso, né, algo descartável, sem uma preocupação. Então, a luta para emancipar o trabalhador, né, em Marx, a luta pela emancipação do mundo do trabalho, passa também pela emancipação da natureza, ou seja, a natureza não pode ser explorada, né, ad infinito, porque seus recursos são escassos, os recursos são finitos. Trata-se não só de cuidar do homem, mas também de cuidar da natureza. Trata-se não só de preservar a natureza, ou preservar o homem, mas preservar e ampliar a natureza. O homem pode ampliar a natureza, suas possibilidades, né, cuidando dela, fertilizando. Então, vejamos que o Feuerbach, que é um filósofo praticamente esquecido, né, mas de extrema importância na modernidade, e a denúncia que o Feuerbach faz, né, a filosofia moderna, que, né, tem uma relação de dominação com a natureza. Não é a questão do capitalismo, a filosofia, concepções filosóficas. Né? Claro que você vem aqui, né, no período aqui da Idade Média, vem o Renascimento colocando o homem como centro, vem o Iluminismo, né? O homem fazendo referência a si, mas há um desligamento do homem em relação à natureza. Né? Há uma relação de recusa, de dominação em relação à natureza. E que isso vai ter consequências nos séculos XX e XXI, como hoje nós estamos assistindo. Né? Essa não preocupação com a natureza. Né? Que a natureza também é um outro enquanto outro. Que a natureza, ela é enquanto natureza. Que ela não é uma instância para nos servir, ela também existe. Ela também tem suas determinações próprias, não são determinações do Espírito, nem são determinações de Deus. Por isso, para Feuerbach, a emancipação da natureza e a emancipação do homem. A filosofia de Feuerbach é o quê? É naturalismo e humanismo, é fisiologia, né, e humanismo, fisiologia e antropologia. Minha filosofia é uma síntese entre fisiologia e antropologia, é uma síntese entre natureza e homem. O homem não pode ser sem a natureza. A natureza é sua base, é sua condição de vida. Então, o Feuerbach a filosofia Feuerbachiana é uma reivindicação para a emancipação do homem que for, ora, reduzido só ao espírito, né? Seja na religião, seja na filosofia, e a natureza fora negada. Né? Então, a filosofia de Feuerbach é uma crítica, né, dura às filosofias modernas, à ciência moderna, na tentativa de resgatar o homem e a natureza. O homem e a natureza na sua unidade. Né? E que ambos, né, são. E que ambos, né, têm que ser. A natureza não pode viver também sem o homem, precisa também criar as condições da natureza, ampliar a natureza. Assim como o homem precisa da natureza para viver. Então, meus queridos, queria trazer aqui essa tese, né, dessa relação entre natureza e ética. A relação entre natureza e homem como uma referência para nós pensarmos hoje uma ética ecológica, uma ética ambiental. Né? E que, me parece, Feuerbach, ao lado do Schelling, né, foram os filósofos de extrema importância. Talvez os anunciadores, né, os baluartes desses pressupostos de uma ética ambiental, de uma ética ecológica, na qual homem e natureza não se separam e não há uma relação de dominação, de instrumentalização do homem em relação à natureza. Muito obrigado, meus queridos. Boa tarde a todos e todas. Que alegria estar aqui nesse grupo discutindo e agradecer aí o Edmar e a turma que está organizando aí do grupo de pesquisa, né? Mas
tem uma coisa na religião, né, que se fala que originalmente ela é religare, né? Então ela não seria essa separação, Eduardo, né? Tem uma outra vertente, uma outra forma de nós compreendermos a religião. Claro, quando você estava falando que não, a religião é a negação da natureza, a religião é a negação do ser social, etc, etc. Eu concordo, né? Concordo. Mas tem uma coisa que fica uma pulga atrás da orelha. Se Deus é a imagem e semelhança do ser humano, dos seus desejos mais íntimos, como diz Feuerbach, né? Então, esse Deus que você está falando é a imagem e semelhança do Deus capitalista. Mas será que ele é mesmo a imagem e semelhança do Deus dos índios guaranis aqui da nossa região oeste do Paraná? Sabe? Que conseguem se resistir na sua aldeia só porque tem uma casa de reza e a primeira coisa que o agronegócio faz quando quer agredir ele é queimar a casa de reza? Por que será que é tão importante a casa de reza, a sua religião? Então, será que é só isso que é a religião? Ou, como diz o Bloch, se a gente faz isso e diz que a religião é só negação, que não há nenhum conteúdo humano ali que pode ser aproveitado, a gente não está jogando a criança fora com a água do banho, né? Então, eu sei que você tem esse debate. Hoje você falou de uma forma tão provocativa que eu preciso agora dar uma contrabalançada, vamos dizer assim. Porque, obviamente, se a religião também às vezes é Deus, e Deus às vezes não, a religião às vezes é a natureza, e a natureza é Deus, isso pode eventualmente não significar a negação, mas a reintegração. E, ao dizer que a natureza não tem consciência, não tem nada, não é subjetiva, o Bloch chega a dizer que a natureza pode ser sujeito. Nós precisamos fazer uma aliança com o sujeito natureza e não com o objeto natureza. Nós não estamos justamente fazendo aquilo que as ciências objetificadoras, ciências modernas estão fazendo, dizendo, não, a natureza, com ela nós não podemos conversar, nós não podemos abraçar, porque ela é só uma coisa. Mas nós mesmos somos uma coisa também. Dentro de nós vivem mais bichinhos do que humanos na Terra, etc. Então, onde que está, né? Será que a gente não corre o risco de, ao fazer isso, fazer da natureza só um objeto morto? Tratá-la só como um objeto morto e não como uma coisa viva, da qual nós, inclusive, fizemos parte, né? Então, ali tem algumas questões que, obviamente... Bom, se é assim, e você, Eduardo, se diz... Não, mas tem também na mesma coisa que está na religião, o Feuerbach fala que tem na filosofia, tem na ciência, e eu concordo, né? Tem na cultura, ontem alguém falou da cultura aqui e tal. Bom, mas então tudo isso nós temos que negar, então? Da mesma forma como a religião, ou tem uma diferença? A alienação científica, religiosa, elas são diferentes? O capitalismo, né? Péricles está fazendo, né? O fetiche, o Deus é o capital, hoje em dia. Mas ele é a única coisa é nós negar isso. Tem alguma coisa que ele pode aproveitar, né? Como é que bom, mas talvez a gente pudesse imaginar uma religião, será? Sem Deus? Será que a gente poderia imaginar uma religião sem Deus? Ou uma religião que pudesse ser religare mesmo e não ser apenas a negação da natureza? Bom, se for, porque aí também tem essa coisa, né, que o Feuerbach diferencia entre teologia e religião, né? Então, eu acho que essa questão também poderia nos ajudar a refletir nisso. Mas foram só umas inquietações que foram levantadas. Não sei se o professor Hidalgo gostaria de relacionar isso com a sua ideia de por que, então, né, que coisa estranha nos acontece como sociedade ocidental, de nós buscarmos o grande objetivo de sermos felizes e tal, fazendo uma coisa que nos leva para outro caminho. Por que nós fizemos isso? É só porque nós nos enganamos? É só porque nós somos não suficientemente racionais? Não lemos suficientemente filosofia? Ou por que é que isso acontece? Só quietações para nós começar o debate. Muito obrigado. E desculpe aí a divagação. Muito obrigado, professor Rosalvo. Eu vou colocar aqui duas questões rápidas também, e em seguida a gente recolhe as questões do Luciano. E ao professor Eduardo, para superar talvez essa concepção instrumentalizadora da natureza, não sei se o senhor interpretaria dessa maneira,
mas não haveria também, dentro da ética feuerbachiana, um componente estético como um momento interno dessa provocação ética do Feuerbach? Ou seja, a natureza não é apenas para dominar do ponto de vista cognitivo e expoliar do ponto de vista material, mas ela é também para contemplar. Há inúmeras passagens da obra do Feuerbach que nos dão a impressão de que ele abre essa possibilidade. Então, eu gostaria de fazer essa provocação aí para a sua reflexão. Muito obrigado pelas colocações. Perdoe-me aqui o fórum filosófico, né? Eu usei uma forma assim, mais agressiva, sem ser agressor, né? Mas mais para provocar, para instigar, né, o debate. Então, estou usando essa metodologia ultimamente, fugindo um pouco da exposição, vamos dizer assim, própria, né, dos fóruns filosóficos, né, que a gente lê um texto, explica, etc., que não é errado, né? Acho que de extrema importância essa tradição da gente cultuar, né, um bom texto, com uma explicação racional, profunda. Mas eu estou fugindo um pouco e ficando num discurso mais livre, porque me permite a provocação, né? E na provocação a gente exagera, né? A gente vai para tentar instigar o interlocutor. Então, primeiro, Rosaldo, eu penso que religião é religare, mas é um religare que é desligare. Tá? Quem disse isso? Eduardo Chagas. Né? Eduardo Chagas diz que religião não é religare, ou é um religare que é desligare. Porque a religião, quando é religare, quer dizer, liga Deus ao homem, né? Ou liga o homem a Deus. Quando a religião liga o homem a Deus, desliga o homem da natureza, como eu falei, né? Se está ligado o homem a Deus, está desligando o homem da natureza. Então, a religião é desligar. Quando a religião liga o homem a Deus, desliga o homem do outro homem, o homem da sua sociabilidade, da sua política. Daí, a reivindicação para emancipar o homem e ter uma sociedade emancipada, na qual o homem se relacione eticamente com a natureza e com o outro, pressupõe desligar de Deus. Né? Tá certo? Então, religião é um religare que é desligar. Em tese, religião não liga, desliga. Desliga o homem da natureza e desliga o outro homem. Né? Segundo, religião é negação, mas é uma negação no sentido hegeliano. Né? Tá certo? Eu estiquei a cabaladeira, né, para provocar. É claro que na religião tem elementos antropológicos, tem elementos éticos, né? Tá certo? A gente tem uma religião europeia que vai afirmar os valores éticos, subjetivos humanos. Daí faz também um diálogo com as religiões pagãs, né? Com as religiões naturais, que se aproximam, vamos dizer assim, né? Que se aproximam às religiões dos índios, etc. Né? Entende? Agora, na, 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 na na, na, nessa negação, né, é uma negação que não é uma negação unilateral. Né? Quer dizer, há sim ali a afirmação do homem, a afirmação, né, do amor, a afirmação da subjetividade, a afirmação da sensibilidade na religião, da fraternidade, tá certo? A gente pode pensar também a religião, inversamente falando, como uma afirmação do homem, né? Dos seus valores positivos. É uma glorificação do gênero humano, é uma glorificação ao amor, é uma glorificação à fraternidade, né? À justiça. Então, há toda nessa negação, assim, né? O exagero aqui do homem, no sentido não só subjetivo, mas há também uma afirmação. A religião traz essa afirmação, vamos dizer assim, traz esse humanismo, né? Onde o homem tem uma relação com o outro no amor, o homem tem uma relação com o outro na fraternidade, na justiça, né? Tá certo? Traz um discurso de esperança. Né? Por isso que a religião, ela não é só um discurso negativo. Né? Ela traz um discurso de amor, ela traz um discurso de fraternidade, ela traz um discurso de justiça. Né? E, nesse sentido, ela traz um discurso de engajamento. Né? Tá certo? Já que o mundo é injusto, já que o mundo não há amor, já que o mundo não há afirmação né, do homem, e a religião, paradoxalmente, traz isso, ela traz um discurso que positivo, tá certo? E de esperança, né, para o homem. Né? Então não é uma negação, vamos dizer assim, unilateral, mas uma negação dialética, tá certo?
na minha visão. Né? A natureza é espírito, na acepção de Feuerbach, não. Ela não é para si. Ela tem, aí é um paradoxo, eu acho que é um problema no Feuerbach. Se nós somos espíritos e viemos da natureza, é porque, de uma certa forma, né, há traços, tá certo? Inteligíveis, vamos dizer assim, né, inteligíveis, mas não como autoconsciência, não como um para si. Né? Mas há traços inteligíveis na natureza que fez com que, da natureza, nós nascêssemos. Né? Nós somos um para si. Quer dizer, a natureza, ela procura a raiz. Na raiz, ela procura locais úmidos, ela procura água, ela procura sombra, né? Ela se relaciona com outras árvores. Há uma cooperação entre os animais, né? Tá certo? Os animais fogem do perigo, né? Tem um instinto de preservação, então tem traços, vamos dizer assim, né? De inteligibilidade, embora ela não seja uma inteligibilidade para si, mas em si. Se não tivesse nenhum traço de inteligibilidade, nós não seríamos um ser vindo da natureza. Né? Nós estaríamos vindo de outra coisa. Agora, ela ter inteligibilidade na sua interioridade não quer dizer que ela seja para si. Né? Não quer dizer que ela seja consciência. Consciência somos nós, pelo menos na minha compreensão. Né? Certo? Quer dizer, a natureza tem inteligibilidade, tem rasgo, né? Traço de... Sim, daí nós viemos. Né? Nós somos essa natureza que é cultura, uma natureza que é autoconsciente de si mesma. Então, então seria isso para o Rosalvo, né? Quer dizer, a natureza é um organismo vivo, né? Certo? A natureza é um organismo vivo. Daí que é importante, Edmar, né? Se nós vimos da natureza e a natureza é sensível, nós também somos sensíveis, né? Só que a nossa sensibilidade é um diálogo interessante, Feuerbach e Marcuse, né? Quer dizer, esse diálogo do homem com a natureza pressupõe que é a emancipação dos sentidos. Nossos olhos estão reificados, purificados, né? Nosso ouvido, nossa boca, nosso nariz, ou seja, nossa sensibilidade não sente mais a natureza. Nós estamos apartados da natureza, né? Quer dizer, essa relação de contemplação da natureza seria uma relação de contemplação da sensibilidade, né? Que é viva na natureza. E a sensibilidade foi negada, vamos dizer assim, por Hegel, né? A sensibilidade é fonte de erro. Mas a fenomenologia do espírito ela é extremamente limitada. Ela é fonte de erro na tradição filosófica, desde Platão, de Sócrates, Platão, né? Em toda a tradição. Daí a importância da natureza tem uma visão, vamos dizer assim, estética, né? Quer dizer, que o homem cultuar a natureza seria cultuar seus sentidos. Mas para isso é necessário o quê? Uma emancipação da natureza, a emancipação dos sentidos. Né? Nossos ouvidos estão reificados, nossos olhos estão reificados, né? Nossas mãos estão embrutecidas, tá certo? Então, essa relação contemplativa da natureza pressupõe uma sensibilidade também, na minha opinião, emancipada, né? Pressupõe uma emancipação da sensibilidade humana e um resgate do papel da sensibilidade na relação com a natureza e na relação com o outro. Papel esse que foi negado, né, na epistemologia, na tradição da filosofia racionalista, cartesiana e do idealismo alemão, onde a sensibilidade é vista como sinônimo de erro, né? Como algo que leva ao engano e toma só as aparências das coisas, né? Não existe essência sem aparência, né? A aparência e a essência não se separam. Né? Então, eu acho de extrema importância isso que se levantou, né? Quer dizer, a natureza não é só, tá certo? Utilizada, né? É o que eu falei do aspecto mais negativo, para provocar, né? Minha função aqui foi instigar o debate, provocar o debate, né? Claro que há dimensões também, né, positivas na natureza, né? A instância da vida, né? Ela é um organismo vivo, ela é a instância assim, de seres sensíveis, né? Onde nós experimentamos também a nossa sensibilidade, de onde nós viemos, etc. Né? E que essa contemplação sensível da natureza pressupõe a emancipação tanto da natureza quanto a emancipação dos nossos sentidos. E eu acho que o Feuerbach, há um problema, né? Você está entre um Hegel, onde praticamente no Brasil todo, né, os primeiros filósofos tinham uma forte tendência, né, para o hegelianismo aqui no Brasil, as escolas praticamente eram hegelianas, né, depois marxiano, né, e são dois autores que têm uma relação problemática, né, com o Feuerbach. O Feuerbach bate muito em Hegel, os hegelianos não aceitam, né, as críticas de Feuerbach a Hegel. E, na verdade, Feuerbach foi o último hegeliano, ele não é um anti-hegeliano, né, ele foi um dos melhores hegelianos, né. Ele tinha o Hegel como o pai filosófico dele, né? Mas Dr. Fata, né? O pai doutor dele era Hegel, né? E ele entrega a tese dele a Hegel, né? Dedicada a Hegel.
Quer dizer, ele assiste as aulas do rei todas, 2 vezes. Né? Você conta até a vontade do pai dele. Ele deixa teologia porque eu ouvi o Hegel e vai seguir Hegel. Então, um dos maiores hegelianos, vamos dizer assim, né? Embora crítico, foi Feuerbach. Feuerbach é um dos melhores hegelianos. É tanto que você entender de forma interessante, não repetitiva, né? Não enfadonha, como muitos hegelianos são, é lendo Feuerbach. Né? Se você lê Feuerbach, você está um hegeliano interessante. Não lê, fica repetindo besteira. Né? As coisas que já sabe. Não é algo instigante, não foi mais instigante. Né? Tá certo? Agora, você está num Hegel, onde não foi a babá no Hegel. Na tradição brasileira, eu me lembro, né, que a maioria era hegeliana. Né? Os padres estudavam muito Hegel. As primeiras escolas eram uma forte influência hegeliana. Depois, marxistas, né? Marxianas. E Marx é um problema que Marx fala, não é que Marx seja falso, mas Marx fala o que quer do Feuerbach. Né? O Feuerbach do Marx não é o Marx, não é o Feuerbach. E, infelizmente, é claro que é interessante as análises do Marx em relação ao Feuerbach, mas Marx tinha outra prioridade, né? A questão da política, né? A questão da emancipação, a questão do trabalho. Feuerbach tem o quê? Outro embate teórico. O embate dele é o quê? É com o teísmo, é com o idealismo, né? É emancipar a natureza, é emancipar o homem, tirar a natureza e o homem dessa visão instrumental, dessa separação do homem da natureza. Era uma outra questão que o Marx não entendeu. O Marx critica o Feuerbach, que chama ele para uma outra questão que ele não estava, né? Preocupação, que era a questão da política, a questão do trabalho. Né? Então, ele estava preocupado com a natureza, com a unidade do homem com a natureza, emancipar o homem à natureza. Né? Tá certo? Agora, você tem um Marx que vai bater. Né? E Feuerbach. Aí você tem as tradições marxistas que não leem Feuerbach. Totalmente ignorante, a maioria. Eu digo com toda certeza, no Brasil, 99,99%. E eu sou bom de matemática. Né? Talvez o Rosalvo, que é marxista, eu. São poucos, não sei se o Rosalvo concorda comigo, são poucos marxistas que leem de fato Feuerbach. Não quer dizer que sejam ignorantes, só fica assim. E permitir, né, ler o Feuerbach pelo Feuerbach. Né? E admitir que há outra prioridade, outra demanda do pensamento de Feuerbach, que não é a prioridade da demanda do Marx. Né? Então, os marxistas falam do Feuerbach do Marx. Não quer dizer que estejam errados, mas também Feuerbach. Né? Certo? Infelizmente. E poderia ter um Marx interessante, né? Ter um Marx mais rico, quando você entende as fontes, né, do seu autor, no caso aqui o Marx. Certo? Então, ele tem os hegelianos, tem os religiosos, tem o Marx, os marxistas, que de uma certa forma, né, tem uma relação distante do Feuerbach. E aí o Brasil ficou, né, no caso aqui do Brasil, muito distante do pensamento do Feuerbach. Né? Agora tem que estar tendo aí um Rosalvo, né, e seus sectos, né, no Rio Grande do Sul aí, né, está tendo o Edmar, tendo eu, né, tendo o grupo de pesquisa, tendo aqui o Francisco, né, Martinez, mas são poucos, mas eu acho que é uma tarefa nós a fazermos, né, não no sentido de endeusar o Feuerbach, né? Mas também vemos as lacunas do Feuerbach, mas também trazer o Feuerbach para o debate filosófico, como nós estamos fazendo aqui. Hoje esse debate, né, e creio que as outras vezes também foram, eu cheguei a vê-las, não cheguei a ouvi-las, mas cheguei a vê-las, né, são interessantes. Mostra que é um autor, né, de extrema importância para o debate filosófico, a questão da linguagem, a questão do conhecimento, a questão da sensibilidade, a questão da natureza, né, a questão da estética. Né? Trabalha essa questão que eu falei da ética, né? Ambiental, da ética ecológica, né? Ver essa relação, por exemplo, das religiões naturais em Feuerbach e as religiões indígenas, né? Certo? Que o Rosal acentuou, né? Que tem uma relação positiva, claro. Né? O homem vai cultuar a natureza, porque é a casa dele, né? É onde ele se protege. Ele diviniza porque ele vive, né, na natureza. E a natureza está sendo queimada, destruída, como está se queimando, né, os seus seres divinos. Né, certo? Então, entender as religiões naturais, e o Feuerbach tem uma contribuição belíssima sobre isso. Eu acho que o pensamento de Feuerbach, que fala sobre a sensibilidade, que fala de religião, né, que fala a questão de uma crítica a uma razão pura, isso é importante para a gente entender o que é a nossa sensibilidade. Né? Nós somos um povo do futebol, nós somos um povo da novela, né? Nós somos um povo novela, futebol, o que mais? Né? Música, né? Dança.
Então, assim, Carnaval, claro. carnaval, né? O discípulo, né? O Rosal é especialista. Né? Vejamos o que o Feuerbach pode nos dar condição para pensar o Brasil, pensar a América Latina, né? Porque é um autor que tem muita contribuição sobre a sensibilidade, muita contribuição sobre a religião, muita contribuição sobre as religiões naturais, né? Sobre a estética. Então, dá para a gente, né, vamos dizer assim, fazer uma relação do Brasil, né, com as contribuições filosóficas do Feuerbach. Então, seriam essas questões aí que eu gostaria de reagir. Né? Mas muito obrigado pelas colocações do Rosalvo, do Edmar e do Luciano. Obrigado. Edmar, só uma Pois não. observação, se me permite. Eu Pois acho, não. já te falei, né, que essa pesquisa sua ela é interessante porque abre, né, um campo, vamos dizer assim, e tem poucas pesquisas, né, sobre a linguagem, mas é interessante ver uma linguagem pré-determinada, um imperativo categórico, kantiano, e uma linguagem que pressupõe ser, pressupõe a natureza, ou seja, uma linguagem não arrancada do contexto, entende? Uma linguagem que pressupõe a relação do eu com o tu, né? Que pressupõe comunidade, comunicabilidade. Se Deus é o gênero humano, né? Ou se Deus, nesse gênero humano está a relação entre eu e tu. Né? Esse Deus subjetivo pressupõe linguagem, certo? Mas não é uma linguagem prefixada, né? Externa, exterior, né? Às condições de vida. Quer dizer, você entende Deus a partir das condições objetivas, a partir do ser. Né? E também a linguagem. Esse Deus está sendo expresso na linguagem. Mas não é uma linguagem, tá certo? Puramente, vamos dizer assim, né? Abstraída, né? Tá certo? Como fosse um conjunto de regras, né? Abstratas, mas uma linguagem que se entende articulada com o ser, né? Articulada com a natureza, articulada com as condições ambientais, naturais e históricas. Né? E que essa linguagem revela o ser, revela a época, revela a natureza, as condições, né? De vida. Eu acho que daí daria um trabalho interessante, fazer uma crítica a essa linguagem pura, essa linguagem descontextualizada. Né? A pergunta é: a crença de que o mundo foi criado por Deus para o deleite humano acabou por fornecer a ideologia necessária para a exploração irracional da natureza. O Papa Francisco pede por uma nova abordagem ecológica. Ganhamos um aliado na luta pela preservação da nossa causa? E a pergunta dela. Penso que, como eu falei, a religião não é só irracionalidade, não é só negação, né? Ela também traz no seu bojo o humanismo, né? E traz também um discurso de esperança, né? E também de engajamento. Né? Quando a religião fala, né? De amor, né? Paternidade, quando a religião quer, vamos dizer assim, né? Resolver os problemas humanos, problemas esses que não são resolvidos aqui, ela traz um não a esse mundo. Né? Então traz protesto. A religião não é só alienação. Ela indiretamente ela pode ser potencializada para vir a ser engajamento, porque ela protesta esse mundo. Né? Quando ela não acredita nos homens, não acredita no Estado. Né? Ela tem um outro tipo de esperança, que não é a desesperança desse mundo. Então, eu acho que a fala do Papa contribui, né, para um discurso de esperança, para um discurso de humanização do homem e de uma relação assim, harmoniosa, né, de preservação, conservação e ampliação da natureza. Agora, nós temos, paralelamente ao discurso do Papa, nós temos uma teologia da prosperidade. Nós temos o fundamentalismo, que vão dizer pelo contrário. Né? Olha, Deus é nosso Pai. Quem é que não acredita que Deus é nosso Pai? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Né? Lá na igreja dos protestantes. Né? Lá na igreja do Reino Universal de Deus. Então, se Deus é nosso Pai, e Deus fez tudo, criou o mundo, ora, o que é um pai? O pai é aquele que é o grande herdeiro. Então, se ele é o pai, nós somos herdeiros do nosso pai. Nós somos herdeiros desse mundo. Então, o Deus criou esse mundo para a gente se apropriar mesmo. Então, a teologia da prosperidade tem esse discurso truculento, né, de exploração, né, as últimas consequências da natureza, certo? Ou seja, sem limites, né, de destruição da natureza para satisfazer o homem. E, na verdade, mas a teologia do vai dizer, olha, Deus é pai.
Nós somos o quê? Filhos. E se Deus é pai, como filho, nós somos herdeiros do mundo. Então, Deus quer que a gente realmente na lógica da teologia da prosperidade, né? Que nós nos apropriemos do mundo, né? Que nós sejamos senhores do mundo e que nós tenhamos muita abundância. E quando você tem muita abundância, você foi agraciado por Deus. Ou seja, não há uma crítica à abundância, né? Não há crítica à riqueza vindo da exploração, né? Também da natureza, da exploração da natureza. Não há uma preocupação com o homem ou com a natureza. Né? Então há todo um discurso de motivação, né? Da crença em Deus como mediação para o mercado, e o mercado como algo que também é algo que pode, vamos dizer assim, atender às necessidades humanas. Né? Se você crê em Deus, Deus vai fazer essa mediação e o mercado vai atender. Então é uma forma de injeção o mercado, de impulsionar o mercado, né? De impulsionar o capitalismo, ou seja, de mostrar ferramentas, né? Que o capitalismo pode ter consumo via religião. Né? Quer dizer, então, uma forma do capitalismo sair da crise, né? Via fundamentalismo, via teologia, né? E tem essa teologia da prosperidade, o fundamentalismo, tem uma relação de truculência, destruição, né, da natureza e destruição do ser humano. Uma preocupação extremamente egoísta, individualista, né? Despreocupado com o outro, despreocupado com o social, despreocupado com a natureza, etc. Então, a religião também pode ter um discurso positivo. Os padres, pastores também podem ter um discurso positivo, na medida que a religião também traz, como eu falei, né? A afirmação do homem, a questão das qualidades positivas do homem, traz um discurso que nega esse mundo, que não acredita nesse mundo, mas traz um discurso também o quê? De inovação, né? Um discurso que vai acreditar no novo mundo. E aí a religião pode seguir também, vamos dizer assim, né? De parceria, né? Da construção de um mundo diferente. Né? Acho que nem precisa combater a religião, tomá-la como inimiga, mas como parceira. Já que ela traz esse protesto, a gente pode transformar isso numa ação, numa praxis, né? Fazer com que o religioso, os religiosos, saiam de uma relação puramente subjetiva e tenham uma relação ativa, né? De efetivação desse mundo novo, né? Onde o homem dialoga com o outro, onde o homem tem uma relação positiva com o outro e com a natureza. Eu acho que a questão do egoísmo, em Feuerbach, não é o egoísmo burguês, né? Certo? Não é o egoísmo individual, entende? É porque o homem também está sendo... O Feuerbach assiste o desenvolvimento da sociedade capitalista, né? De uma individualidade exacerbada, né? Quando o Feuerbach fala assim, o homem é eu e tu, né? O homem não é um ser sozinho. Mas está dentro de uma sociedade capitalista, né? Em acessão, né? Onde a afirmação do indivíduo isolado, né? Onde a afirmação da liberdade isolada, né? Da liberdade individual. Então, o homem é eu e tu. O homem é um ser, né, do diálogo, da conversa com o outro, né? Da relação com a natureza. E a afirmação do egoísmo é a afirmação o quê? Dos instintos, né? Das pulsões humanas, ou seja, nós não podemos ter uma ética que nega o homem. Qual é a ética do Kant? É uma ética que é para negar o homem. O próprio Kant disse, olha, eu não achei nenhum homem que acreditasse em mim. O próprio Kant disse, nem a mãe dele acreditava nele, em Kant, né? Quem vai querer uma ética que nega, né, as pulsões, os instintos dos indivíduos? É uma ética fora do indivíduo. O indivíduo não pode realizar suas pulsões, não pode realizar seus interesses, né? Então, o egoísmo de realizar um interesse, mas é um egoísmo humano, onde a ética não pode ser uma ética abstraída do homem, né? Quem é que vai ter interesse numa ética onde nós não somos afirmados? Né? Mas é um egoísmo humano, né? É um egoísmo que traz o eu e o tu, que traz o eu, o tu e a natureza, né? Homem e natureza.